Olá, turma! Tudo bem, sétimo ano? Estou de volta, professora Michele Carvalho. Vamos estudar. Preparei uma aula aqui com exercícios para vocês, tá? Sobre a concordância verbal 2, alguns casos especiais, algumas regrinhas que a gente precisa rever, tá bom? Então, prepara aí o seu caderno, preste atenção aqui na explicação, tá? Fica comigo até o final, tá bom? Pra gente poder rever aí a matéria, né? Então, vamos lá, gente. Primeira coisa que eu vou começar falando é sobre a concordância especial do verbo ser, tá? Primeiro eu vou trazer aqui as regras, a gente vai ver alguns exemplos. Esses exemplos seria importante você escrevê-los no caderno, tá? E aí você vai sublinhando os verbos, vai identificando, conforme a regra que eu for citando, você vai identificando aí, tá bom? Então faça isso. Vamos lá? Acompanhe aqui a setinha, ó. Primeira coisa, gente. O verbo ser, ele concordará com o predicativo do sujeito. Vamos relembrar, verbo ser é um verbo de ligação, né? Vamos relembrar de algumas frases que a gente pode utilizar o verbo ser. Eu sou alegre, eu sou inteligente, eu sou feliz, né? Eu sou animada, tá? Então você vai criando aí frases e vai percebendo que o verbo ser funciona como um verbo de ligação, tá? No presente, no passado e no futuro, né, gente? Ok? Você pode utilizar ele tranquilo, referente ao ele foi, né? Ou era, tá? Não tem problema, tá? Você precisa conjugar, né, o verbo, tá bom? Então vamos lá. Esse verbo ser vai concordar com o predicativo do sujeito. O que é o predicativo, gente? É a característica referente ao sujeito, né? Sempre vem aí depois do verbo de ligação, tá? Então, quando o sujeito for representado pelos pronomes isto, isso, aquilo. Olha só, o pronome isso, isto, aquilo são pronomes demonstrativos, lembra? Tá? Tudo já é um pronome o quê? Indefinido, ok? Mas se esses pronomes estiverem ali como o sujeito da oração, né? Aí ele tá dizendo pra gente, o predicativo estiver no plural, então olha só como vai ficar a concordância verbal, né? A gente sabe que na regra geral o verbo concorda com o sujeito, correto? Só que existem essas regrinhas, esses casos especiais, tá? Então olha aqui, olha o exemplo aqui pra gente, ó. Isso, pronome demonstrativo, tá aí na função de sujeito, correto? Então olha só, isso são lembranças inesquecíveis. Por que são no plural? Porque, olha só, lembranças inesquecíveis está no plural. Lembranças inesquecíveis é o predicativo do sujeito, ok? Então, o verbo aqui está concordando com o predicativo por estar no plural, tá? Vamos ver aqui embaixo, ó. Aquilo. Aquilo é o pronome, correto? Tá na função de sujeito. E problemas gravíssimos, olha só, tá na função de predicativo. Como está no plural, o verbo fica no plural. Então, olha aí, aquilo eram problemas gravíssimos, tá? Outro exemplo. O que eu admiro em você, olha só, eu agora, né? Agora é um pronome pessoal aí, né? Primeira pessoa, eu. O que eu admiro em você são, repara, tá no plural, porque olha só o predicativo. Os seus cabelos compridos, ok? Tudo no plural, tá? Então é isso, gente. O verbo ser, neste caso, em que o sujeito são os pronomes demonstrativos ou o pronome indefinido, você vai colocar o verbo no plural, porque ele vai acompanhar
os predicativos que estarão no plural, ok? Tá? Então, essa é a horinha de você pausar o vídeo. Pra quê? Pra copiar aí no seu caderno os exemplos, tá bom? Essa é a hora de você escrever aí os exemplos que eu trouxe aqui. E se quiser também, você anote as regras, né? É importante isso, tá? Faça um esqueminha colorido, né? Fica legal para você identificar e o seu caderno fica organizado para você estudar, tá bom? Então vamos lá, continuando que tem bastante coisa aqui pra gente ver. Olha só, deixa eu sair daqui para não atrapalhar, depois eu volto. Bom, veja esses exemplos aqui, gente, ó. Os adolescentes são a preocupação da família. Qual é o sujeito? O sujeito aqui não é pessoa? Não se refere a pessoa? Vamos lá. Olha aí. Opa, deixa eu voltar lá. Aqui. O sujeito não está se referindo à pessoa? Então, os adolescentes. E o predicativo aqui, ó, é o que eles são. Eles são a preocupação da família. Então, quando o sujeito ou o predicativo for representado por um substantivo que indica pessoa, o verbo ser vai concordar sempre com a pessoa. Aqui, adolescentes está no plural, então o verbo ser fica no plural. Agora, olha de baixo. Está no singular, o adolescente. Então, aqui vai ficar é. O adolescente é a preocupação da família, entendeu? Então, ele vai acompanhar, tá? Se a pessoa estiver no plural, verbo no plural. Se a pessoa estiver no singular, verbo no singular. Lembrando, gente, que ó, o é com acento é o verbo ser, tá? Nós estamos tratando aqui das regras relacionadas ao verbo ser. E muitos alunos esquecem, né, de colocar o acento agudo no é, indicando aí o verbo. Desculpa, gente. Na conjugação fica assim, ó. Eu sou, primeira pessoa. Tu és, segunda pessoa. Ele é, terceira pessoa. Então, esse ezinho tem acento e é verbo, ok? Então, beleza. Anote aí os exemplos. Anota também a regrinha, tá? Pra gente poder seguir. Então, recapitulando... Quando o sujeito ou o predicativo for representado por substantivo que indica pessoa, o verbo vai concordar com a pessoa, ok? Os adolescentes são ou o adolescente é. Tá? Entenderam? Muito bem. Vou passar nosso slide, hein? Outro exemplo. Quando o sujeito estiver no singular, preste atenção. Quando o sujeito estiver no singular e se referir a coisas, olha aí, pensa comigo. Sujeito no singular e se referir a coisas. O predicativo for um substantivo no plural. Como é que vai ficar? Vamos ver aqui, ó. Nosso piquenique foram só guloseimas. É o que ele está falando aqui, ó. O predicativo está no plural. E o sujeito está se referindo a coisas. No caso aqui, ó, piquenique, né? Então, nosso piquenique foram só guloseimas. Vamos ver. Quem é o sujeito aqui, gente? Olha lá. Nosso piquenique, tá? E o predicativo aí, ó, no plural. Então, porque o predicativo está no plural, o verbo também vai para o plural, tá? Foram só guloseimas no nosso piquenique, ou nosso piquenique foram só guloseimas. Porque está se referindo a esse objeto, essa coisa aqui, essa situação aqui, tá bom? Na verdade, o sujeito estiver no singular, tá? Nosso piquenique está no singular. Está se referindo às coisas. As coisas está aqui, ó, guloseimas, ok? É isso, tá? Aqui embaixo, vamos ver esse aqui de baixo, ó. Sua rotina eram só alegrias. Então, aqui eu tenho sujeito, sua rotina. O verbo, ó, eram.
eram o que, gente? Só alegrias. Alegrias no plural, predicativo do sujeito, tá? Mesma coisa, anota aí, pausa o vídeo se for necessário. E é prática, né, gente? Quanto mais a gente vai lendo, vai escrevendo, vai vendo, vai falando, né? Corretamente, a gente vai identificando as regrinhas, tá bom? Muito bem. Vamos lá, então? Próxima tela. Pronome pessoal com sujeito, como sujeito ou como predicativo. Como vai ficar, então, o verbo ser, né? Olha lá, pronome pessoal aqui, nós, tá? E o predicativo? Os únicos responsáveis. Como é que vai ficar o verbo ser? No plural, né, gente? Então, nós seremos os únicos responsáveis. A gente tem aqui o sujeito, nós, né? Indicando aí, ó, pronome pessoal, primeira pessoa, né? Do plural, tá? Primeira pessoa do caso reto. Seremos no plural, tá? Os únicos responsáveis, predicativo, ok? Verbo no plural, tá? Quando o sujeito for formado por expressões, agora olha só, presta atenção. Quando o sujeito for formado por expressões como é muito, é pouco, é suficiente, é bastante. E nesse caso indica o quê? Quantidade, não é isso? Aí o verbo ser, ele é invariável, tá? Ou seja, ele não sofre nenhuma alteração, ele não muda. Vamos ver aqui o exemplo, ó. 2 horas na internet é suficiente, tá? Ou seja, é suficiente 2 horas na internet. Ó, 4 pedaços de pizza é muito. Ou seja, é muito 4 pedaços de pizza, tá? É só você perceber essas expressões que indicam aí quantidade. Então, o verbo ser vai ficar no singular, ele é invariável, ele não vai sofrer alteração e nenhuma mudança. Ele permanece como é, tá vendo? Não importa se vai estar no início da oração, tá? Ou trocando aí, né, inversamente, tá bom? Muito bem. Aqui, gente, ó, na indicação de horas, distância e datas, o verbo ser, ele concorda com o predicativo. Presta atenção. Na indicação de horas, distância e datas, o verbo ser vai concordar com o predicativo, pois nesse caso, ele é impessoal, tá? Ou seja, a oração não apresenta sujeito, né? Se não apresenta sujeito, ele é impessoal, então o verbo ser vai concordar com o predicativo. Ó, é 1 hora, são quase 2 horas. Tá indicando o que aqui? Horas, não é isso? Indicando tempo, indicando horas, tá? Então o verbo ser vai concordar com o predicativo, ok? Se estiver no singular, singular, se estiver no plural, plural, tá bom? Agora preste atenção. Fazendo referência ao dia do mês, o verbo ser vai admitir 2 construções. Você pode colocar assim, ó, hoje é dia 4 de março ou hoje são 4 de março. Só que aí que a gente presta atenção aqui, ó. Na primeira, a palavra dia aparece, né? Então, permanece no singular. Sem a palavra dia, indicando só o numeral, aí você mantém o plural, né? Concordando aí com o numeral. Hoje são 4 de março, tá? Ok? Então, só você prestar atenção nessa questão do dia, né? Do dia do mês a que se refere, tá? Se estiver rápido, gente, você pode pausar o vídeo, já sabe, né? Pausa o vídeo, copia direitinho, tá bom? Nas expressões indicativas de quantidade, o que seria essa quantidade, gente? Ó, medida, peso, o preço, o valor, né? Aí o verbo ser se torna o quê? Invariável. Se ele estiver indicando ali, vamos lá, medida,
valor, preço. Então, deixa o verbo ser ali, não mexe, ele fica inflexível, não há alteração. Olha o exemplo aqui. R$1.000 é pouco para soldar todas as pendências, saldar, né? 5 horas de estudo é pouco para quem deseja êxito, tá vendo? Então, o ele permanece no singular. 5 horas de estudo é pouco, R$1.000 é pouco, tá? Ok? Por quê, gente? Por que permanece no singular? Porque ele tá indicando isso aqui, ó. Quantidade, ok? Perceba isso na frase, tá? Pode estar indicando, ó, valor, como é o caso aqui, R$1.000, ok? Horas, acho que a gente falou de horas antes, né? Aqui, falamos das horas aqui, tá? Acho que anteriormente também falamos, né? Que já é muito, ok? Então, vamos lá. Ah, muito bem. Então, vamos exercitar? Vamos, né? Isso aí, fique alegre, porque é quando a gente exercita que a gente aprende, a gente pratica, não é isso? Então, muito bem. Primeiro exercício, vamos lá. Vou dar um tempinho aí, copia, escreve. É importante que você faça, pessoal, tá bom? Pega o seu caderno de exercícios, coloca aí o primeiro exercício, é para você completar com o verbo ser corretamente. Simples, tranquilo. Então, eu tenho aqui as frases, ó, 4 frases, tranquilinhas. E tenho as opções aqui. Você pode tanto escolher a opção correta, como você pode somente já completar, tá bom? Vou dar um tempinho aí para você escrever. Primeira frase. Hoje, 24 de janeiro, deixa o espaço, né? Para você completar ali com o verbo, tá? Na questão 2, na frase 2. 30 quilômetros, deixa o espaço aí. Muito. Na frase 3, já 1h20, mesma coisa. Deixa o espaço, né? E na quarta frase, deixa um espaço no início, ser 2 horas, tá? Então, escreve aí e aí você já vai completando, né? Será que hoje é 24? Hoje são 24, entendeu? Vai completando aí. 30 quilômetros é muito, 30 quilômetros são muito. Já é 1h20 ou já são 1h20. É ser 2 horas ou são... Ah, ali, ó, ali é uma locução verbal. Então, o verbo aqui, ó, dever, né? Será que é devem ou é deve? Ok? Vamos lá. Contar aí um tempinho para você fazer. Vamos ver então, gente? Já deu, né? Deu tempo. Então, olha só. Letra D, né? Hoje são 24 de janeiro. 30 quilômetros é muito. Lembra da regra? Número 3. Já era 1h20. E número 4. Deve ser 2 horas, tá? Muito bem. Vamos para o próximo exercício. E agora eu tenho aqui um texto bem legal falando aí sobre o aeroporto. Vamos ler? E aí, enquanto a gente faz a leitura, o que eu quero que você faça, gente? Ó, no seu caderno, você vai identificar, conforme eu for lendo,
Você vai identificando os verbos, o verbo ser, tá? Não importa se ele estiver no singular, no plural, no presente, no pretérito, no futuro, não importa. Eu vou lendo, você vai acompanhando e aí escreve aí numa folha do seu caderno os verbos, entendeu? Para ver se você já identifica o verbo ser, tá? Então vamos lá. Um dia no aeroporto é o título. E começa assim. Quando era criança, ó, presta atenção, hein? Eu falei o quê? Vai anotando aí os verbos, né? Que eu for lendo aqui referentes ao verbo ser, tá? Pode estar no presente, no pretérito, anota aí. Vamos lá. Quando era criança, tinha loucura para visitar um aeroporto. A televisão ainda era uma novidade e os aviões que tinha visto pela primeira vez foi nas telas de TV. Nessa época, ficava pensando assim: será que essas imagens são de verdade? Será que não é mentira? Invencionice de alguém, um truque, sei lá. Um dia, sem mais nem menos, minha família resolveu fazer uma visita. Foi uma alegria só. Mal podia esperar para chegar e ver se tudo aquilo era verdade. Naquele tempo, a gente podia chegar perto da pista, pois havia uma espécie de posto de observação que ficava perto da pista. Quer saber? Foi bom descobrir que os aviões da tela eram de verdade. Legal, né, gente? Então, esse trecho faz parte aí da revista Circuito, tá? É interessante, parece que é uma criança, né, que tá contando essa aventura, ou um adolescente, enfim. Alguém que vivenciou pela primeira vez, né, uma visita ao aeroporto, tá? Ou seja, ele só via pela televisão, ele ou ela, né? E aí ele teve essa oportunidade, ó, quando era criança. Então aqui tá confirmando, né, que era uma criança. E aí, deu para você anotar? Identificou os verbos? Verbo ser? Gente, nós estamos falando de concordância verbal, né, referente às regras do verbo ser. Então, vamos identificar aí o verbo ser. Eu vou sublinhar aqui e ver se você acertou aí, tá? Então, olha só. Era, ok? Vamos ver se tem mais. Aqui embaixo, ó. Era de novo. Vamos lá, vamos ver se você está acertando. Foi. Ah, esqueceu desse, né? Olha aí, vamos lá. Quem tá acertando aí? Será. Tudo isso aqui é verbo ser, hein, pessoal? O que mais? São. Outro será. Tá vendo? É. Vamos ver se tem mais. O sei é, gente? Não, né? Sei é o verbo saber. Olha aí, muita gente confunde. Cuidado, hein? O sei é o verbo saber. A gente tá falando do verbo ser. Então vamos lá. Um dia, sem mais nem menos, minha família resolveu fazer uma visita. Foi, ou foi de novo aí? Uma alegria só. Papapá. Vamos ver se tem mais. Era. Tá acertando? Identificou esses verbos aí? Vamos ver se tem mais. Aqui embaixo, ó. Foi. Legal, né? É isso aí. A gente tem que olhar, a gente tem que fazer a leitura e perceber, identificar e encontrar, né, o verbo, aquilo que a gente está estudando, tá? Então vamos lá, gente. A partir dessa leitura, eu quero aqui mostrar para vocês o aeroporto, ó. Né? A gente leu, quem aí já foi no aeroporto? Talvez você já tenha ido, já viajou, já, né, passeou aí de avião, mas alguns colegas talvez não, tá? E olha como é o aeroporto, tá vendo? Ficam os aviões aqui, ó, essa parte aqui, ó, tá vendo aqui? O pessoal, ele entra aqui nesse corredorzinho até chegar lá dentro do avião, tá? Legal, né? Tem outra aqui, ó, de cima, dá pra você ter uma ideia melhor, tá vendo? Bacana, né? Então, quem não foi ainda, calma que vai chegar a sua vez e você vai um dia lá conhecer, passear. Vamos então aos nossos exercícios. Olha aqui, gente. Nessa questão você vai sublinhar
as flexões do verbo ser. Por isso que eu pedi para você identificar o verbo ser lá no texto. Aham, viu só? Então, aqui você vai sublinhar as flexões do verbo ser que compõem estas passagens no texto, tá? Então, vamos lá. Letra A. Quando era criança, tinha loucura para visitar um aeroporto. Vou dar um tempinho para você escrever as frases, ok? Letra B. Os aviões que tinha visto pela primeira vez foi nas telas de TV. Letra C. Essas imagens são de verdade? Uma pergunta, né? Ponto de interrogação aqui, ó. Letra D. Será que não é mentira, invencionice de alguém? Tá? Então, temos essas 4 frases aí. Vamos, então, identificar o verbo ser. Vamos lá? Letra A. Era. Letra B, gente. Foi. Se você achar que eu estou indo rápido, né? Ah, professora, não deu tempo. Calma. Pausa o vídeo, tá? Para um pouquinho, copia, printa a tela, enfim. E depois volta para ver a correção. Letra C. Essas imagens são de verdade? Ou são aí? São, né? E a D. Será que não é mentira, invencionice de alguém? É. Só tem o E aqui, gente. O será também, né? Que é no futuro, ó. Será. Só que eu acho que eu não circulei ele. Mas você marca aí, circula ele aí, tá? Eu acabei passando por ele, agora que eu tô vendo ele aqui, ó. Será. Tá? Muito bem. Então, essas são as formas, né, do verbo ser. São as flexões do verbo ser, tá? As conjugações do verbo ser, ok? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer agora? Você vai relacionar. Você vai dizer se esses verbos aqui, ó, o era, o foi, o são, o é, o será, se eles estão no presente, no futuro, no pretérito, tá? Ok? Vamos identificar a forma do verbo ser no presente, a forma do verbo ser no futuro do presente, a forma do verbo ser no pretérito, entendeu? Então, vamos identificar a forma do verbo ser no presente. São. Aí, tu volta lá, ó, se quiser confirmar. Essas imagens são de verdade, tá? Então, esse são está no presente. E no futuro? O será, né? O será, ok? Será que isso vai acontecer? Então, será futuro. E o pretérito perfeito, gente? Foi, né? Passou, aconteceu, foi, tá? E o pretérito imperfeito era, ok? O pretérito imperfeito, ele dá a ideia de um passado contínuo, né? De algo que acontecia sempre. Enquanto que o pretérito perfeito é um passado que, vamos dizer assim, foi momentâneo, aconteceu uma vez só, tá? Só para você entender. Enquanto o imperfeito é um passado que acontecia sempre, né? O pretérito perfeito aconteceu, de repente, uma única vez, enfim, tá bom? Só para você ter esse entendimento aí dessa diferença. Agora aqui na questão 3. Nesse trecho aqui, ó, os aviões da tela eram de verdade. Ó, o verbo ser aqui, tá? Eram de verdade. O verbo eram, ele tem como sujeito, ou seja, quem é o sujeito aqui, gente? Os aviões da tela eram de verdade. A gente sabe que ele é um verbo de ligação, né? De verdade aqui vai ser o predicativo do sujeito. E o sujeito, então? Os aviões da tela, ok? Muito bem. Vamos ver se tem mais. Ó, tá acabando, tá? Vamos lá. Nessa passagem aqui, mal podia esperar para chegar e ver se tudo aquilo era verdade. Repara só, verbo ser, né? Indicando aí o pretérito imperfeito, um passado, tá? Queria ver se tudo aquilo era verdade, tá? O verbo em destaque introduz. Então, ele, ó, repara, ele tá iniciando o quê? O que vem logo depois dele é um adjunto adverbial? É um predicativo do sujeito? É um adjunto adnominal ou é um aposto? E aí?
Era verdade. Então, ele tá querendo saber se verdade aqui é o quê? Qual é a classificação dele? Acertou? Predicativo do sujeito, ok? Muito bem. Espero que você tenha aí conseguido, tá? Isso aí, gente, viu? E vamos aqui para nossa última questão. Assinale a alternativa em que todas as opções preenchem as lacunas adequadamente. Ó, mesma coisa, pausa o vídeo, copia, depois corrige, voltando aí, tá? Aquilo ou aquilo, gente, pronome demonstrativo, lembra da regrinha? Sonhos distantes. Seu orgulho, os filhos em boas universidades. 5 quilos de carne, muito, para o churrasco de domingo. Aquele bebê, a alegria da família. E aí? Como é que vai ficar aqui o verbo ser? Ó, aquilo são sonhos distantes. Seu orgulho são os filhos em boas universidades. 5 quilos de carne é muito, ó, é muito invariável, né? E aquele bebê é a alegria da família, tá? Então, letra D, ok? Muito bem. Deu para treinar bastante, né, gente? Então, vou terminando por aqui, tá bom? A gente se vê numa próxima videoaula. Tchau, tchau!